Ora viva, muitíssimo boa noite. Está no ar o Jornal da MBC, hoje dia 7 de dezembro de 2024. Para já vamos acompanhar as notas que marcam a atualidade nacional. A Eletricidade de Moçambique comunica aos seus estimados clientes e ao público em geral que, no contexto das manifestações que se verificam um pouco por todo o país, um grupo de manifestantes dirigiu-se às centrais termoelétricas de Ressano Garcia e da Gigawatt, exigindo a paralisação total da produção de energia como parte do suposto movimento de protesto, receando consequências inesperadas. Tanto a central da CTRGG como da Gigawatt viram-se forçadas a interromper a produção de energia na ordem de 250 megawatts no total por um período indeterminado. Esta situação está a provocar um déficit da capacidade de fornecimento de energia elétrica às províncias de Maputo, Gaza e Inhambane, bem como a cidade de Maputo, na ordem de 150 megawatts, capacidade que alimenta cerca de 30% da demanda das províncias da região sul do país. Face ao ocorrido, a EDM viu-se forçada a fazer restrições assim que é, de fornecimento de energia à zona sul do país de forma programada e rotativa, visando minimizar o impacto da paralisação daquelas centrais sobre os consumidores. Assim, a retoma da operação normal das centrais dependerá dos desenvolvimentos no terreno e da capacidade de controle da situação que, de momento, se mostra bastante complexa e preocupante. Pelos transtornos causados, a EDM endereça as mais sinceras desculpas, estando a evitar todo o esforço necessário para que a produção e fornecimento de energia elétrica se normalize o mais breve possível. Passamos a ler o comunicado da Eletricidade de Moçambique recebido na MBC TV. Para já vamos a outras notas informativas. Manifestantes voltaram a invadir o acampamento da Kenmar, em Tupuíto, na província de Nampula. Desta vez, os manifestantes usaram veículos da empresa subcontratada pela Kenmar para realizar uma passeata em apoio ao candidato presidencial Venâncio Mondlane. Imagens que circulam nas redes sociais mostram que manifestantes invadiram o acampamento da empresa Kenmar, localizado em Tupuíto, na província de Nampula. Baterias lá? Já tem baterias? Aonde? Lá, na casa do Grão Fora. Eu não sei como, não tem como. Vai fim da camp. There's nothing we can do. The guys are inside the camp. There's nothing we can do. Buckingham camp. We all painted. These motherfuckers are in the camp. Não tem chave aqui. Não tem chave. Espera por outro carro. Não tem chave. São caros! Mano, tem caros que não tem chave! Não tem chave! Vazou! Não tem chave! Está variado, esse não anda! Esse carro não anda! Não tem, está variado, não anda! Aquele não anda! Esse não anda! Mano, esse carro não anda, tem problema. Esse não anda. I can take my bag. Take your bag. I'm bringing another one. Wait. I'll bring another car. Wait. No anda. Arstide. I told them he doesn't drive. He doesn't have a key. There's no key. For which one? For that one. I told them it's a variado. Which one? That one. No, variado. Number 10. Who's got number 10? I don't know the key. Why don't they use this pass? O incidente gerou um clima de tensão, com os manifestantes gritando palavras de ordem em apoio ao candidato presidencial Venâncio Mondlane.
De acordo com fontes locais, os manifestantes, em sua maioria moradores da região, protestaram contra recursos naturais da área que consideram não trazer benefícios significativos para a população local. Durante a invasão, relatos indicam que os manifestantes forçaram trabalhadores estrangeiros da Kenmar a manifestar o apoio ao candidato Venâncio Mondlane. Venâncio, gritar, alô! Se pintar pouco, se pintar na cara, se pintar sozinho, se pintar na cara, você é preto. Temos produção nacional, esse é branco de Moçambique. Temos produção nacional. Se pintar você... Venâncio que está no poder. Venâncio, esse é branco que está se pintar. Venâncio. Pode ir descansar. Isso é nojo, obrigado. Esse país é nojo. Venâncio! Até o momento, a Kenmar, que opera na extração de minerais pesados em Tupuíto, não se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido. E assim vai o país. Os municípios de Choco e Chibouto, na província de Gaza, estão sob ataque severo promovido por manifestantes violentos como parte da quarta etapa da quarta fase das manifestações convocadas por Venâncio Mondlane. Imagens que circulam nas redes sociais mostram claramente a violência que se abateu sobre os municípios de Choco e Chibouto, na província de Gaza. Os dois locais estão sob ataque severo, promovido por manifestantes violentos, como parte da quarta etapa da quarta fase das manifestações convocadas pelo candidato Venâncio Mondlane. Em Chibouto, os manifestantes incendiaram um complexo pertencente à família do antigo presidente da República, Joaquim Chissano. Discoteca Pamod. Em seguida, o grupo vandalizou por completo o supermercado de um grupo chinês que explora as areias pesadas da região. Ainda não satisfeitos, atacaram e incendiaram a residência da comandante distrital da Polícia da República de Moçambique, o edifício do posto administrativo sede, a Comissão Distrital de Eleições, entre outras infraestruturas do Estado. Além da destruição de bens públicos e privados, há relatos de tiroteios com mortos e feridos, tanto entre os manifestantes quanto entre os agentes da polícia, num ambiente de extrema violência e intolerância. No município de Choque, os manifestantes incendiaram o distrito do Comitê Distrital da Frelimo. Durante a noite de sexta-feira, mais estruturas públicas e privadas foram destruídas. As forças de defesa e segurança acusam membros do partido Podemos de orquestrarem um plano de ataque a subunidades policiais, cadeias e outras infraestruturas vitais do Estado. As FDS desaconselham manifestações violentas e prometem uma resposta à altura nos termos da lei. O porta-voz do Comando-Geral da Polícia da República de Moçambique, Orlando Mudumani, informou que as forças de defesa e segurança estão em prontidão para repelir quaisquer ataques a instituições sensíveis do Estado. As declarações foram feitas na sexta-feira com o objetivo de atualizar a população sobre os últimos acontecimentos relacionados às manifestações que ocorreram nas últimas 24 horas no âmbito da quarta fase da quarta etapa das manifestações convocadas pelo candidato Venâncio Mondlane. Os membros e simpatizantes do Podemos pretendem atacar e vandalizar os objetos estratégicos e vitais do Estado, bem como as subunidades policiais e estabelecimentos penitenciários, com o objetivo único de se apoderarem do material bélico e retirarem reclusos para engrossarem os grupos que praticam ações subversivas. Portanto, já temos ações essas que decorreram antes de ontem, de vandalizações em alguns estabelecimentos penitenciários distritais, onde alguns, portanto, reclusos evadiram-se e neste momento estão a monte
decorrendo, portanto, várias ações operativas e investigativas no sentido de neutralizar os foragidos. Quanto aos protestos registrados na sexta-feira, a PRM informou que houve 12 casos de perturbação da ordem pública, resultando na detenção de 8 indivíduos. A polícia também observou a presença de crianças, adolescentes e pessoas com conduta criminosa nos locais das manifestações. Tiveram como consequência a destruição total com recurso a bombas de fabrico caseiro de 2 edifícios, um da Conservatória do Registro e Notariado e o outro do STAI, 2 residências, dentre outras instituições públicas e privadas. Em conexão com as ocorrências registradas, foram detidos 8 indivíduos, instaurados os respectivos processos crime e remetidos ao Ministério Público para os devidos procedimentos legais. Referir que outras ações, portanto, estão em curso no sentido de identificar os outros cabecilhas desses atos. Ainda na atualidade nacional, vamos à notícia que dá conta que o analista moçambicano da organização Plataforma Eleitoral Decide, Wilker Dias, defendeu ontem a anulação das eleições de 9 de outubro passado, incluindo o processo de recenseamento eleitoral e a emissão de um novo modelo de cartões para garantir a transparência no processo de votação. Wilker Dias defendeu nesta sexta-feira a anulação das eleições gerais de 9 de outubro, incluindo o processo de recenseamento eleitoral e a emissão de um novo modelo de cartões eleitorais para garantir a transparência no processo de votação. Dias fez essas declarações em entrevista à Voz de América, tendo defendido que a proposta é a única capaz de devolver a paz e estabilidade política no país, na sequência das graves e violentas manifestações que o país vive há sensivelmente 2 meses. Eu acredito que numa altura destas a melhor solução seria mesmo a anulação do processo eleitoral, mas não basta a anulação do processo eleitoral como tal e voltar à votação. É preciso que se anule também o processo de recenseamento eleitoral, é preciso que se anule o processo também do concurso de fornecimento dos cartões eleitorais, que sejam outros atores de fornecimento dos cartões eleitorais em Moçambique, e posteriormente também se emita um novo modelo de cartões de eleitores para garantir essa transparência. E também o prazo estipulado não pode ser muito grande. Se vamos a ter um processo eleitoral, eu até diria, de 3 a 4 meses seria tempo suficiente para termos um novo processo eleitoral, a começar mesmo pelo próprio recenseamento eleitoral. O anúncio da Comissão Nacional de Eleições, CNE, a 24 de outubro, sobre os resultados das eleições gerais que deram vitória a Frelimo e Daniel Chapo, com mais de 70% dos votos, desencadeou protestos populares que estão a ceifar vidas, para além de destruir bens públicos e privados. Com esta notícia, é momento de irmos para uma breve pausa e voltamos já a seguir com outras notas nacionais. Até já, não sai deste lado. Campanha Promo de Publicidades da MBCTV. Novembro a janeiro, pacotes incríveis. Anuncie na MBCTV e aproveite nossas ofertas imperdíveis. Não perca a oportunidade de destacar a sua marca. Ganhe uma visibilidade única e alcance um público diversificado. Entre em contato agora e saiba mais. Seu anúncio pode ser o próximo a brilhar na tela da MBCTV. Transforme sua mensagem em sucesso. MBC, conectando o mundo. O nosso convidado chama-se Yassine Amoji. As ideias de um pequeno presidente. Este lançamento vem a calhar, foi propositado, tendo em conta o que está a suceder no país. Tenho consciência das conotações que vamos ter. Vai oferecer ao próximo Presidente da República uma cópia?
A juventude está sendo marginalizada. Preciso nós percebermos que a necessidade de um jovem de Maputo não é a mesma necessidade de um jovem de Mapote, nem de Mandimba e nem de Chiure. O presidente Nyusi deu muita liberdade. Eu penso que ele confiou demais no seu executivo, deixou o seu executivo fazer das suas e pode ter sido traído muitas vezes. Faria parte do próximo governo, sendo convidado para... É assim, eu tenho por hábito aceitar somente aquilo que eu sinto que sou capaz. Seja bem-vindo à segunda e última parte do Jornal da MBC TV. A sociedade civil moçambicana considera infundadas as acusações feitas pelo vice-comandante-geral da PRM, Fernando Tsukana, de que estaria a financiar as manifestações populares no país. Carlos Serra e Osman Kossing concordam que o Estado sabe exatamente quem está por trás da organização das manifestações. Chave de Areia, o mais novo romance de Bento Baloi, já está nas prateleiras de algumas livrarias do país. Diferente das outras ocasiões, desta, o escritor e sua editora não organizaram a habitual cerimónia de lançamento. Mas, como todos nós sabemos, a situação no país não está boa, não há condições efetivas para a gente organizar uma cerimónia. O nosso desejo é que a cerimônia fosse uma cerimônia tranquila, em que todos pudessem participar, mas neste momento na cidade de Maputo, onde nós queremos fazer o lançamento, também não há condições objetivas para o efeito. Chave de Areia é um romance que segue a mesma linha de Recados da Alma, lançado em 2018, e No Verso da Cicatriz, em 2021. São romances que têm o principal foco a história de Moçambique, a história recente de Moçambique. Então, nós, neste trabalho, procuramos resgatar alguns elementos fundamentais da história recente de Moçambique, mas elementos esses que nós sentimos que não estão suficientemente bem refletidos nos materiais de ensino. Sobre a crise política, o escritor diz estar esperançoso que os moçambicanos encontrem o mais breve possível o caminho do consenso e que a estabilidade da nação seja reposta. Eu recordo-me da visita do Papa João Paulo II a Moçambique em 1988, que aconteceu no auge da guerra, do conflito armado que assolou o nosso país. E lembro-me que o lema dessa visita era: construamos a paz na justiça e no amor. Eu penso que esse lema ainda hoje é aplicável. Temos que encontrar os nossos caminhos para a paz baseados na justiça e no amor. Jornalista de profissão, com mais de 3 décadas de experiência, Bento Baloi fez a sua iniciação literária escrevendo contos e poemas publicados em páginas de especialidade de revistas e jornais moçambicanos. Dedicou parte significativa da sua carreira ao teatro, escrevendo, dirigindo e interpretando papéis em peças tanto de palco como de rádio. O economista Elcídio Bachita alertou que as manifestações no país podem afetar a disponibilidade de produtos alimentares durante a quadra festiva. Bachita apelou ao governo para a adoção de medidas urgentes que garantam a fluidez no transporte de mercadorias, especialmente nas fronteiras. Em um momento em que o candidato presidencial Venâncio Mondlane voltou a pedir o encerramento das fronteiras para impedir a importação de bens e produtos, Elcídio Bachita afirmou que essa medida pode comprometer o fluxo de mercadorias, gerando uma escassez significativa no mercado e um aumento nos preços.
Preciso que esta situação pare para permitir que o comércio bilateral, por exemplo, entre Moçambique e a África do Sul, bem como outros países da região, decorra sem sobressaltos para permitir que haja uma maior disponibilidade de produtos de consumo e não só dentro do país para evitar cenário, por exemplo, de especulação de preços, o que pode avolumar o processo ou a questão de pressões inflacionárias dentro da economia nacional, especialmente no mês de dezembro, que é o mês de maior demanda ao longo do ano. O economista defende que o governo deve agir rapidamente para garantir a passagem dos produtos e assegurar que a população tenha acesso aos bens necessários para as festividades. Preciso que se encontrem mecanismos com vista a pôr um termo a estas manifestações violentas para permitir que haja uma maior fluidez de bens e serviços, mobilidade de pessoas de um ponto do país para o outro, o que vai permitir que o comércio doméstico, o comércio nacional ou interno possa, digamos, decorrer na melhor e maior normalidade, permitindo que haja o escoamento da produção da zona centro e norte do país para o sul e vice-versa. Como mostram as imagens que circulam nas... Recuperamos a notícia que dá conta que a sociedade civil moçambicana considera infundadas as acusações feitas pelo vice-comandante-geral da PRM, Fernando Tsukana, de que estaria a financiar as manifestações populares no país. Carlos Serra e Osman Kossingui concordam que o Estado sabe exatamente quem está por trás da organização das manifestações. As acusações feitas pelo vice-comandante-geral da Polícia da República de Moçambique, Fernando Tsukana, em conferência de imprensa no dia 29 de novembro, continuam a gerar repúdio na sociedade. Tsukana afirmou que as organizações da sociedade civil estariam financiando as manifestações contra os resultados eleitorais. Carlos Serra, professor universitário e advogado, classificou essas afirmações como precipitadas e infundadas. É clássico, sempre em momentos de crise, historicamente nós procuramos encontrar lá fora as razões para a crise em que vamos enfrentando. Então é natural, nada que seja estranho. Eu recordo-me há uns anos atrás, quando criámos um movimento que lutava contra o desflorestamento e contra a extração ilegal de recursos florestais, também recebemos esse tipo de críticas e até houve ameaças à mistura. Mas eu acho mais importante que estar a encontrar causadores externos a nível internacional. Nós sabemos que a geopolítica é complexa, sabemos que há sempre ingerência, não podemos descurar isso. É muito importante ouvir falar essa sociedade civil, é muito importante dialogar com quem está a protestar para perceber as razões. E repare, muitas destes protestos, concordemos, não concordemos, eles só por si mostram, quer dizer, as pessoas estão trajadas com a sua própria indumentária, as pessoas fazem os seus próprios cartazes, portanto as pessoas recorrem ao que têm. Não me parece que haja uma grande logística a acompanhar este tipo de protestos. Portanto, eu acho que no momento destes, no momento de tanta tensão, no momento de tanta crise, este momento tem que ser usado para dialogar, sem prejuízos, sem avaliações precipitadas, sem julgamentos fulminantes. É mais do que tudo dialogar, sentar e conversar. Opinião semelhante foi defendida pelo diretor de programas do Instituto para a Democracia Multipartidária, Osman Kossingui, que afirmou que as instituições do Estado sabem muito bem quem está estimulando as pessoas a se manifestarem. Eu vejo estas manifestações como manifestações públicas mesmo, né? Não há como sociedade civil estar a apoiar aquelas manifestações de rua, que são cidadãos
E é preciso primeiro compreender as causas das manifestações, as dinâmicas e as demandas das manifestações, né? Não é a sociedade civil que está a estimular as pessoas. Existe uma live, nós todos sabemos que a sociedade moçambicana, de alguma forma, também está a responder positivamente a um comando, digamos assim, que vem de uma live. Então não há sociedade civil, não é a sociedade civil que faz as pessoas estacionarem os seus carros nas estradas, né? Buzinarem, usarem panelas, não é sociedade civil. É o próprio cidadão que está a usar ou gozar dos seus direitos fundamentais. Agora, naturalmente, estas coisas de manifestações, há muitas interpretações, muito aproveitamento, e provavelmente seja nesse campo que se queira repartir as responsabilidades pelas manifestações com outros atores, quando nós sabemos quem é que está a convocar e o cidadão está a aderir a essas manifestações. Então não vejo por que chamar-se a sociedade civil para uma manifestação de rua como aquelas que os cidadãos estão a fazer pela sua livre e espontânea vontade. Essas acusações à sociedade civil ocorrem em um momento de intensificação das manifestações que atingem estágios alarmantes em várias províncias. Continuamos a trazer as notas que marcam a atualidade nacional. O investigador do Centro de Integridade Pública, Ivan Maus, critica o segredo mantido pelo governo em torno das conclusões da Comissão de Reflexão sobre o modelo de descentralização. Maus alerta para os conflitos que a nova administração do país poderá herdar já em janeiro de 2025. A falta de divulgação dos relatórios das atividades da Comissão de Reflexão sobre o Modelo de Descentralização, CREMOD, continua a preocupar setores da sociedade que acompanham o assunto. O Centro de Integridade Pública questiona pela segunda vez os motivos que levam o Conselho de Ministros a manter em segredo o dossiê sobre descentralização. O investigador Ivan Maus alerta para os riscos que isso pode trazer para o próximo ciclo governativo, que tomará posse em 15 de janeiro de 2025. Ele aponta possíveis conflitos de interesse entre o secretário de Estado e o governador de província como um dos calcanhares de Aquiles dessa gestão. O ideal é que os relatórios preliminares que a CREMOD vai submetendo de 3 em 3 meses deviam ser do conhecimento público, deviam ser discutidos publicamente, com vista a várias correntes de opinião moçambicana pudessem comentar, pudessem fazer críticas e pudessem melhorar o documento. E isso acontece num contexto em que estamos a menos de 2 meses do fim do mandato do atual governo, se considerarmos que em janeiro vão tomar posse novos ministros, vão tomar posse novos secretários de Estado, novos governadores provinciais. Era necessário que o relatório da CREMOD já fosse público, já se pudesse saber quais são as principais constatações a que esta comissão chegou. Então, o risco maior é de nós, em janeiro, nós termos um governo que vai voltar a enfrentar os mesmos problemas que enfrentou o governo de 2020 a 2024, como, por exemplo, a questão, da sobrecarga de competências entre o secretário de Estado, assim como o governo de província, em que há um conflito de competências entre esses dois órgãos, o problema fundamental de não termos um sistema tributário próprio aplicável aos governos provinciais, o que faz com que esses governos provinciais sobrevivam exclusivamente daquilo que são as transferências que são feitas pelo governo central. Portanto, são um dos problemas que podemos vir a encontrar em sede do próximo quinquênio, 2025 a 2029. Como a CREMOD está sob a tutela do Ministério da Justiça, Ivan Maus suspeita que o segredo dos relatórios pode estar relacionado à ineficiência do próprio Ministério. Porque nos termos da resolução que cria a CREMOD, quem é responsável pela parte programática, pela parte logística da CREMOD é o Ministério da Justiça. Inclusivamente os trabalhos da CREMOD ocorrem em sede do edifício do Ministério da Justiça e os relatórios são entregues também ao Ministério da Justiça. Então, quem deve dar a melhor resposta
a esta matéria é o próprio Ministério da Justiça, mas talvez pode ser por conta de recear algum tipo de crítica, por conta das conclusões a que a CREMOD chegou não serem convincentes. Nos recordamos que ainda este ano nós tivemos a extinta CRED. Na verdade, no ano passado nós tivemos a extinta CRED, que de alguma forma não conseguiu encontrar consensos em termos do relatório que trouxe. Então talvez eu mesmo receio que se tem em relação à CREMOD este ano. Vale lembrar que a Comissão de Reflexão sobre o Modelo de Descentralização entregou ao Conselho de Ministros o segundo relatório anual de progresso de suas atividades. No entanto, o governo, por meio de um comunicado de imprensa, informou apenas que apreciou o relatório da CREMOD sem fornecer mais detalhes. Das notas nacionais passamos para a internacional. Presidente norte-americano Angola, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, enalteceu o trabalho de João Lourenço na mediação de conflitos na região dos Grandes Lagos. O presidente norte-americano Joe Biden chegou a Angola na segunda-feira, dia 2 de dezembro. No dia 3, na terça-feira, ele foi recebido pelo presidente angolano João Lourenço no Palácio Presidencial. Ali, eles reuniram e falaram sobre comércio, investimento, infraestrutura e também cooperação a nível da defesa. Joe Biden aproveitou a oportunidade para enaltecer o trabalho que João Lourenço tem feito como mediador de conflitos na região dos Grandes Lagos. Ele falou também que João Lourenço tem sido importante no estabelecimento da democracia cá em Angola. É também aí que Joe Biden é acusado de ter pecado, de não ter tornado esta visita uma visita menos comercial e mais política. Estas críticas vêm de membros da oposição angolana que esperavam, disseram neles, que o presidente americano tivesse tornado esta visita mais abrangente e tivesse dado oportunidade aos membros da oposição para se sentarem e para falarem de facto sobre democracia no país. Nesse mesmo dia em que Joe Biden foi recebido pelo presidente João Lourenço no Palácio Presidencial, mais tarde ele seguiu para o Museu Nacional da Escravatura. Foi a partir deste local, onde está o Museu Nacional da Escravatura, que partiram os primeiros escravizados que chegaram àquele que é hoje o território dos Estados Unidos. Na audiência estavam a família Tucker. Eles são descendentes desses escravizados e foi um momento emocionante para todos quando Joe Biden, nas suas declarações, contou a história desta família e apontou para eles. De Luanda, Joe Biden seguiu para o Lobito na quarta-feira, dia 4 de dezembro. Naturalmente visitou o corredor do Lobito, um projeto de uma linha férrea que pretende cobrir 1.300 km de terra, ligando a Zâmbia à República Democrática do Congo, atravessando Angola. Um investimento dos Estados Unidos e do G7 de mais de 6 mil milhões de dólares. Ainda no Lobito, Biden participou de uma cimeira com os presidentes da Zâmbia, da República Democrática do Congo e de Angola. Entretanto, aqui no Hotel Sun aconteceu uma cimeira sobre o corredor do Lobito em que a Africa Finance Corporation anunciou uma série de acordos. A AFC fechou um acordo para receber 2 milhões de dólares de financiamento da Agência de Comércio e Desenvolvimento dos Estados Unidos para a conclusão da avaliação de impacto ambiental e social do projeto. A AFC concedeu também um empréstimo prioritário de 150 milhões de dólares para financiar a construção da maior fundição de cobre de África na mina de Kamoa-Kakula, o primeiro utilizador industrial de caminhos de ferro remodelados. A partir da capital angolana, Luanda, Mayra de La Salette para a Voz da América. A volta a trazer-nos as incidências da visita do presidente Joe Biden a Angola. Este é o momento de verificarmos a previsão do estado de tempo para amanhã, 8 de dezembro de 2024.
É com a previsão do estado de tempo que nós colocamos um ponto final a esta transmissão em direto do jornal da MBC-TV. Nós ficamos por aqui com promessas que a voltar amanhã à mesma hora. Fique com a companhia da restante programação da MBC-TV. Boa noite. Na dona Alice aí. Você não tem isso, cantaram dele, bateram a mão. Mas. Tá vendo esse mas aí assim? Bateram no meu carro daí. Então tem, tu usa só para mobilidade. Para poder circular. Mas. Até outra coisa ali em cima, bateram também. Em cima, bateram. Mas. Mas concordas com essa abordagem, ter que pôr essa coisa? Eu não concordo, porque tu não tens alternativa, só por mim. É para sair? É para mesmo quando for ver todos esses que andam, que põem no carro, não é porque querem pôr, não. É uma maneira de poderem passar. Circular, para poderem circular. Okay. Senão é para vamos. Sabe que eu sou, vejam só. Não sei que bateram aqui, não sei como que aqui, ali em cima, porque eu não tinha essa cena aqui. Então fui obrigado. Estará no poder. Mesmo ontem esteve no poder, hoje estará no poder e amanhã com a direção do camarada Daniel Francisco Chaves continuará no poder. Mas precisamos também das vossas opiniões para melhorarmos. Sabemos que há constrangimentos, mas nada justifica a violência. Estamos juntos. Calimamo. Para poder circular na cidade. Tudo bem. Era isso que a gente queria saber só. Isto é porque gosta desse senhor ou porque é segurança? Não te preocupes, não vai pôr. Já percebi. Mas o povo no poder foi colocado desde que conquistamos a independência nacional. Então, pelo menos aqui, eu vou fazer uma coisa. Eu vou rasgar a imagem daquela cena, na sua presença. Este não quer povo no poder. Este o que quer é que o povo revolte-se contra a tranquilidade e a estabilidade. E a estabilidade. Este cartaz eu vou rasgar aqui. Se queres ficar no poder, respeito. Saúde. Vai, confia. Vai em paz. Vai em paz, irmão. Um abraço. Não se preocupe.